Olá pessoal, eu sou Anderson Montalvão, criador e responsável técnico pelo projeto Escreva. No vídeo de hoje você vai aprender como se comunicar melhor, tendo conhecimento do processo de comunicação. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a linguagem articulada. A linguagem articulada, o que é isso? Linguagem articulada é justamente a representação das coisas e das ideias por meio de sequências sonoras que posteriormente viraram sequências escritas. Essa conquista do ser humano remonta à época em que o ser humano começou a se agregar em sociedade, mas não se tem noção exata de quando isso ocorreu. O fato é que esse é um dos traços distintivos mais importantes dos seres humanos em relação aos demais animais. Por quê? Porque ele está intrinsecamente ligado com a capacidade de pensamento. Notem que essa necessidade de representar as coisas surgiu justamente quando o ser humano começou a se agregar em sociedade e precisar se comunicar. Nós temos registros da pré-história, das primeiras representações grafadas em pedra, as chamadas figuras rupestres de Cro-Magnon, que mostram essa necessidade do ser humano registrar os seus costumes para que as futuras gerações tivessem contato com isso. Mas o fato é que a escrita propriamente dita só foi surgir lá há 5.000 anos, portanto há muito tempo, e assim mesmo de forma rudimentar. E ela foi evoluindo ao longo do tempo, vários tipos de escrita foram surgindo, até se chegar a um alfabeto mais articulado. Bom, dando outro salto na história, nós podemos fazer uma menção à invenção de Johann Gutenberg, que foi a imprensa tipográfica. Por que essa menção? Porque a imprensa fez com que a leitura ficasse facilitada e o conhecimento ganhasse uma difusão em nível global, mundial. Portanto, a difusão do conhecimento passou a um outro patamar. Agora, voltando ao nosso caso, que é justamente como melhorar a nossa comunicação, nós vamos nos valer de uma teoria criada por Roman Jakobson, um linguista russo, um dos mais importantes do século XX, que participou do ciclo linguístico de Moscou, e mais ainda, e muito mais importante, participou do ciclo linguístico de Praga, que é um ciclo linguístico importantíssimo para a linguística moderna, com vários estudos que modificaram totalmente a abordagem da linguística nos tempos atuais. Roman Jakobson criou essa teoria justamente para mostrar como a comunicação se processa e quais os elementos que participam disso. Nós vamos extrair dessa teoria o modelo de processo de comunicação. Eu vou projetar esse modelo aqui na tela e nós vamos acompanhar falando sobre cada elemento desse modelo. Para que haja comunicação, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos. Esses elementos é que compõem esse modelo que vocês estão vendo aqui na tela. Vamos lá. Processo de comunicação. O primeiro elemento é o emissor. E qual é o papel do emissor? Como o próprio nome diz, ele emite a mensagem. Mas é só emitir a mensagem? É dizer o que precisa ser dito? Muito bem. O emissor, ele tem essa função, mas ele precisa ter uma série de cuidados. Vamos ver mais adiante. Bom, mas para que a mensagem chegue
ao outro lado do rio, vamos colocar assim, que é o receptor, que é o outro elemento do outro lado da questão da comunicação, é preciso que haja uma ponte. E essa ponte é formada pelo que nós chamamos de canal de comunicação. O canal de comunicação é um meio físico, que pode ser o ar, pode ser uma mídia qualquer, mas o importante é que precisa de haver um meio físico para que a comunicação saia do emissor e chegue ao receptor. Pode ser uma comunicação oral, pode ser uma comunicação escrita. Então, de qualquer forma, nós vamos precisar desse canal de comunicação, esse meio físico. Falamos então sobre o canal de comunicação e agora temos mais dois elementos importantes, a mensagem e o referente. Muito bem, o que é mensagem e o que é referente? Mensagem é o texto propriamente dito e o referente é o assunto que perpassa esse texto. São dois elementos muito importantes, portanto, porque eles são a razão de ser do ato de comunicação. O ato de comunicação existe justamente porque um emissor pretende mandar uma mensagem para um receptor. Não necessariamente uma pessoa para outra, mas pode ser de uma pessoa para várias pessoas, não importa. O que importa é a função emissor e a função receptor. Portanto, a mensagem é importantíssima porque é a razão do processo. Mais adiante, nós temos o código e temos o nível de linguagem. O código, nós podemos dizer que é cada língua que seja comum ao receptor e ao emissor. Ou pode ser um outro tipo de código também, como, por exemplo, a linguagem dos surdo-mudos, linguagem de sinais. Não importa a natureza do código, o que importa é que o código tenha que ser comum ao emissor e ao receptor. Aqui nesse vídeo nós estamos focando na linguagem escrita, portanto, nós vamos nos ater a um código que sirva para texto. Portanto, uma língua, dada uma língua que seja comum ao emissor e ao receptor. Se o emissor fala russo e o receptor não fala russo, essa comunicação não acontece. Por quê? Porque o texto não vai ser decodificado pelo receptor. Portanto, é importante que ambos conheçam o mesmo código, a mesma língua. Muito bem, mas não basta isso. É importante ater-se para o outro elemento, que é o nível de linguagem. E o nível de linguagem vai fazer com que o texto seja facilmente decodificável pelo receptor. Então aí entram vários elementos secundários, que são a escolha vocabular, a estrutura sintática, tudo que faça o texto se situar no mesmo nível de linguagem do seu receptor. Por quê? Se o texto estiver escrito numa mesma língua comum, a emissor e a receptor, mas o nível de linguagem não estiver de acordo com o receptor, com essa capacidade do receptor de decodificar a mensagem, o que vai acontecer? Nada. A comunicação não vai acontecer. É isso que a gente tem que entender. Porque no processo de comunicação, o importante não é escrever bonito, sofisticado, rebuscado. O importante é escrever de forma clara para que o receptor consiga decodificar a sua mensagem. Muito bem, eu vou pegar um texto de um dos nossos grandes juristas, que foi Rui Barbosa, para exemplificar como um texto muito bem escrito, mas num nível de linguagem muito alto, porque Rui Barbosa era um intelectual, e ele
concebeu esse texto de uma forma da forma como ele falava. Só que o seu receptor não tinha a mínima condição de entender o que ele disse. Essa é uma história que é atribuída ao nosso famoso Rui Barbosa, e inclusive no decorrer do texto eu vou fazer referência a um aspecto característico dessa história. Vamos lá. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Bom, aqui um parênteses. Essa história existe essa história com várias versões. Uma delas, que circula inclusive na internet, fala que o ladrão estava roubando galinhas. Mas o próprio texto esclarece que não poderia ser galinhas. E nós vamos ver por quê. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com os seus amados patos, e disse-lhe: ó bucéfalo anacrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes. E aqui está a explicação por que não pode ser galinha. Bípede e palmípede são os bípedes que têm a membrana entre os dedos. São patos, gansos, cisne. Portanto, não poderia nunca ser galinha. As versões que falam de galinha, elas são incorretas. Então, voltando aqui ao texto. Não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorreifa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso disse: doutor, eu levo ou deixo os patos? Veja, é um texto atribuído a Rui Barbosa, escrito numa linguagem culta, com várias palavras que não são do domínio da maioria das pessoas, e ele se dirigiu a um pobre coitado que estava furtando os patos dele dessa forma. E vejam a resposta do ladrão, que diz tudo. A comunicação não se estabeleceu, apesar de um belíssimo texto, escrito numa linguagem culta, muito bem escrito, pontuado, tudo que um texto precisa ter, menos a questão da adequação do nível de linguagem ao receptor. Aqui cabe a citação de uma frase do nosso poeta Tiago de Mello: escrever difícil é fácil, o difícil é escrever fácil. Os exemplos são vários em relação à questão da inadequação do nível de linguagem ao receptor. Nós temos um problema muito sério em relação à linguagem técnica de vários grupos profissionais, por exemplo. Nós temos a questão do juridiquês, do economês, do administrês. O que é isso? São grupos de palavras, um vocabulário próprio usado por esses profissionais que só eles entendem. Então, se eles estão se dirigindo a eles próprios, né, aos seus pares, menos mal. Mas, e quando um cidadão de um desses grupos escreve um parecer, por exemplo, que deve ser lido por uma pessoa que não seja da mesma profissão? Como é que fica? Ele vai ter que ir junto para explicar? Ou a pessoa vai ter que consultar um outro profissional
para decifrar o que ele disse. Para exemplificar isso, eu vou ler um texto agora, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, não é nem tanto a questão da forma sofisticada de escrever o texto, mas é porque o texto é cheio de linguagem técnica e numa sequência tal que tem a ver com o nosso processo judicial, que dificulta sobremaneira o entendimento por qualquer mortal que não seja juiz e que não tenha conhecimento dessa dinâmica da nossa justiça. Vamos lá. Agravo regimental, AGR, contra a decisão montocrática do presidente do STF, que negou seguimento liminarmente à AGR contra a decisão do então presidente, que rejeitou embargos declaratórios opostos a acórdão do plenário, que rejeitou a AGR contra a decisão do presidente, que rejeitou agravo oposto contra a decisão do presidente, que negou trânsito a um ARE interposto de acordo do plenário transitado em julgado, que rejeitou embargos declaratórios opostos a acordo do plenário, que negou provimento à AGR contra a decisão do relator, que pronunciara a impossibilidade jurídica do pedido formulado em procedimento rescisório. Entenderam alguma coisa? Eu não entendi. Por quê? Porque eu não domino essa linguagem muito própria dos tribunais. E muito menos domino essa dinâmica de um processo judicial. Vejo que a nossa justiça, ela promove isso. São vários embargos, e a ação nunca termina. Imagine quanto tempo que essa ação durou para chegar a esse ponto. Então vejam que esse vocabulário próprio das profissões é um dificultador da mensagem, é um dificultador do processo de comunicação. E nós devemos estar muito atentos a isso. Porque se nós queremos nos comunicar bem, mais uma vez, nós precisamos fazer com que o nosso receptor tenha condição de decodificar a mensagem. Você já deve ter percebido que eu estou sendo meio chato, repetindo isso várias vezes. Mas é porque nós aprendemos esse modelinho resumido, que foi proposto lá pelo Roman Jakobson, nós aprendemos na escola, mas não demos muita importância para isso. Então agora, se nós queremos nos comunicar bem, nós temos que resgatar esse conhecimento e tê-lo muito presente em qualquer ato de comunicação. Por quê? Porque se você não tiver foco no seu receptor, seguramente a sua mensagem não vai ter efetividade. Ela ou vai ser entendida parcialmente, ou pode ser não entendida totalmente. A gente precisa ter cuidado com o processo de comunicação como um todo, a interação desses elementos que nós citamos, para que o nosso receptor tenha condição de entender a nossa mensagem. Mas principalmente, nós precisamos, como emissores, ter foco no nosso receptor, conhecer esse receptor, saber que nível de linguagem ele consegue atingir, para que a nossa comunicação seja efetiva, que o nosso receptor possa decodificá-la integralmente. Muito bem, mas nós temos que chamar a atenção também para essa função do receptor. Não basta o emissor ter todo esse cuidado. Por quê? O receptor tem características muito próprias. E ele também precisa desempenhar bem o seu papel. O receptor, ele tem algumas características que precisam ser conhecidas. Porque ora nós somos emissores, ora nós somos receptores.
Quando nós estamos do outro lado, essas características são importantíssimas, porque nós, como receptores, temos que saber também interpretar e entender a mensagem. Portanto, não é só o emissor que tem que ter os seus cuidados para que a mensagem seja facilmente decodificada. O receptor também tem o seu papel. Vejam, por exemplo, o seguinte: nós temos filtros interpretativos. Por quê? Porque o receptor, ele tem lá os seus preconceitos, né? Ele tem lá a sua maneira de encarar as coisas, a sua visão de mundo. Então são vários aspectos que compõem essa figura do receptor. E olha que nós estamos imaginando aqui um receptor. Agora imaginem um grupo de pessoas como receptores. Essas características se multiplicam. Mas vamos lá. O receptor, com esses filtros interpretativos, se ele for decodificar uma mensagem, ele precisa de antemão entender que o que ele precisa ler e decodificar é a ideia do emissor, e não a forma como ele pensa sobre aquele assunto. Para ele entender melhor a mensagem do emissor, ele precisa, portanto, ter em mente esse viés muito importante. Ele precisa entender o que o emissor disse e não imaginar desde já o que ele pensa sobre aquele assunto. Porque isso é uma chave que complica muito quando se faz, por exemplo, um exercício de interpretação de texto. A pessoa tende a interpretar o texto não pelo que está escrito no texto, mas pelo que ela pensa sobre aquele assunto. E aí dificulta demais esse entendimento da mensagem que ele está recebendo. Esses filtros interpretativos, eles podem ser ideologias, emoções, preconceitos, tudo que compõe um ser humano. Nós não podemos nos abstrair que o ser humano é esse ser complexo. Mas, quando ele está no papel de receptor, e para decodificar bem a mensagem, ele tem que agir dessa forma. Ele primeiro tem que decodificar a mensagem assim como ela vem, para depois fazer um juízo sobre isso. Porque em fazendo assim, entendendo completamente a mensagem, ele pode inclusive não concordar com ela, mas ele entendeu a mensagem completamente. Ora, se o emissor teve esse papel importante de fazer, de lançar mão de todos os recursos para que a mensagem seja facilmente decodificada pelo seu receptor, o receptor tem esse papel fundamental de fazer com que essa mensagem seja entendida completamente, assim como o emissor a emitiu. Aí sim, entendida completamente, o receptor pode fazer um juízo de valor acerca do assunto, acerca do enfoque, enfim, da mensagem como um todo. Mas o fato importante no processo de comunicação é que o receptor decodifique a mensagem assim como ela veio do seu emissor. Vejamos agora uma historinha que exemplifica muito bem essa questão do pré-conceito, quer dizer, o conceito prévio sobre alguma coisa. É uma historinha simples, que não tem a ver diretamente com um texto em si, mas que serve para ilustrar o que nós dissemos até agora em relação a essa questão dos filtros interpretativos. Muito bem, a história é a seguinte. Conta-se que dois compadres eram vizinhos de fazenda. As fazendas faziam divisa entre si. E os compadres sempre se presenteavam e tal. Um dia,
o compadre Zé mandou uns queijos para o compadre João. O compadre João recebeu os queijos, a princípio gostou muito, né, dos queijos e tal, mas após o entregador ter ido embora, ele começou a pensar por que o compadre Zé estava mandando aqueles queijos para ele. Por que não um outro tipo de presente? E aí é que entram os tais filtros interpretativos. O compadre João começou a fazer uma sequência lógica, com a lógica própria dele, da cabeça dele, e pensou: queijo vem do leite, o leite vem da vaca, a vaca é a mulher do boi, do touro, o touro tem chifre, o compadre está me chamando de chifrudo. Então vejam que é uma interpretação completamente louca e a partir de um filtro interpretativo muito próprio do compadre João. Que a associação foi essa que ele fez. Então vejam que os preconceitos, emoções, as próprias ideologias, por exemplo, hoje, nós temos muito isso em questão. Nós temos dois lados, né? Ou é direita ou é esquerda, e quando um de direita emite uma mensagem, o de esquerda já interpreta como algo ruim, porque é de direita. Ele não quer nem saber mais o que é a mensagem em si. Da mesma forma, quem é de esquerda emite um texto, uma mensagem, o de direita acha da mesma forma. Então essa questão das ideologias também atrapalham muito a interpretação. Atrapalham, portanto, o processo de comunicação como um todo. E isso que gera uma confusão muito grande, problemas seríssimos, porque problemas de comunicação, eles existem sempre e podem causar graves problemas, seja no nível individual, seja no nível empresarial, inclusive seja no nível de países. Porque a comunicação é super importante para a paz, para o entendimento entre as pessoas, entre os países, entre todos os elementos que compõem o mundo em que nós vivemos. Portanto, o processo de comunicação é fundamental, o entendimento do processo de comunicação e da função de cada elemento que o compõe é fundamental, tanto para quem quer se comunicar, como para quem recebe uma comunicação. Então, tanto na função de emissor quanto de receptor, o domínio desses elementos que compõem o processo de comunicação é super importante para que haja uma comunicação efetiva, completa e que as pessoas se entendam, enfim, que é o mais importante. Com esse vídeo, nós vimos a importância do processo de comunicação para uma comunicação efetiva, mas também vimos uma parte inicial que nós falamos sobre a linguagem articulada, a importância dessa conquista do ser humano, como essa linguagem articulada, inclusive, impulsionou o desenvolvimento do ser humano, uma vez que ela é intrinsecamente ligada com o pensamento, e com isso, e com a possibilidade de registro, a acumulação do conhecimento foi impulsionando cada vez mais o desenvolvimento humano. A partir da linguagem da escrita, há 5.000 anos, nós tivemos a possibilidade de registro, e aí, com a imprensa de Gutenberg, nós tivemos a possibilidade de uma difusão em nível global do conhecimento, e isso tudo fez com que o ser humano se desenvolvesse
a tal ponto que chegou aos dias de hoje com todas essas conquistas e que nós sabemos que não vai parar por aí. Então, se vocês gostaram do vídeo e aprenderam como é importante o conhecimento e o domínio desses 7 elementos que compõem o processo de comunicação para a sua comunicação efetiva, compartilhe o vídeo com os seus amigos, curtam, inscreva-se no nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos tratando de vários outros assuntos que tenham a ver com a comunicação como um todo e especificamente com a comunicação escrita. Muito obrigado e até a próxima.